quero falar sobre a escola de Paulo, a escola do apóstolo Paulo. É interessante que Paulo, ele se considera como o último dos apóstolos. Mas ele não se considera como o último no saber do conhecimento apostólico. Paulo enuncia uma escola nova. Ele dá início a uma nova escola, a escola para os gentios. A escola para os gentios. Paulo inicia essa nova abertura, da qual nós agora somos participantes. E ele vai revelar algumas coisas importantes para nós, da escola dos gentios. Ele disse: eu não aprendi na escola apostólica. Eu não aprendi com Pedro, eu não aprendi com João, eu não aprendi com Mateus, não aprendi com eles. Não, eu não aprendi com eles. Eu não frequentei as escolas deles. Nem por isso me considero inferior. Então Paulo vai enunciar o conhecimento de uma nova escola. E esta escola, nós temos também acesso a ela. Pois nessa escola, Paulo vai apresentar o mestre fundamental desta escola. Ele vai enunciar o seu mestre. Quem foi o mestre do apóstolo Paulo? Que ele colocou Paulo no mesmo nível que aqueles apóstolos que viram Jesus Cristo com seus olhos, que tocaram em Jesus Cristo com as suas mãos, que seus ouvidos ouviram as palavras diretas que saíram da boca de Jesus Cristo. Os conhecedores máximos de toda a palavra que saiu da boca de Jesus Cristo. Paulo se considerou no mesmo patamar. Embora não tendo conhecido a Jesus Cristo com seus olhos, embora não tendo ouvido as palavras de Jesus Cristo com seus ouvidos, não tenha presenciado as cenas de Jesus Cristo neste mundo. Mas Paulo não se sentiu inferiorizado. Paulo se igualou. E diz que esse termo de igualdade foi reconhecido pelos discípulos de Jesus Cristo quando ele esteve lá numa visita a eles em Jerusalém. Eles viram que Paulo tinha um ministério que tinha os mesmos dons atuando entre os gentios do que havia os mesmos dons atuando entre o povo judeu. Os mesmos dons, havia uma igualdade. As mesmas manifestações que havia ali entre os judeus, através do ministério apostólico, havia entre os gentios, no ministério do apóstolo Paulo. Então, Paulo colocou isso em termos de igualdade. Então, disse, Paulo ficou com o ministério com o povo judeu. E Pedro ficou com o ministério com o povo judeu. E Paulo foi para o ministério aos gentios, que é o nosso ministério. E agora Paulo abre a porta de uma escola onde eu e você hoje, depois de 2000 anos, podemos entrar. Que escola é essa? A escola do Espírito Santo. A escola do Espírito Santo. A escola do Espírito Santo.
É nessa escola que eu e você hoje podemos entrar. Lá tem um mestre por excelência, e Paulo diz que tudo que ele sabe ele aprendeu desse mestre. E Paulo sabe o que é um mestre bom, porque na outra vida dele, ele teve um mestre de muita fama nos seus dias, e ele aprendeu sobre os seus pés, aprendeu as pegadas desse mestre. Agora, depois de ter aquele impacto no caminho de Damasco, um encontro inédito com Jesus Cristo, onde Jesus disse a ele: Paulo, por que tu me persegues? Paulo agora se defronta com uma outra realidade. Uma realidade que o mundo não conhece. E o mundo precisa conhecer essa realidade. Pois somente essa realidade transformará e governará esse mundo, trazendo o benefício para todos. Então, ele fala o método dele. E nós vemos na Escritura perfeitamente o método de aprendizado de Paulo, o seu professor por excelência. Então, Paulo fala da sua escola. Paulo fala do seu mestre. E seu mestre por excelência é quem? A gente já sabe, não é? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa, é o mestre, que guiou Paulo em todo ensinamento que ele teve. E ele aprendeu diretamente com esse mestre. E ele diz: não, eu não fui frequentar a escola de Pedro, a escola de João, o amado. Não, eu não fui frequentar a escola de Mateus. Eu frequentei uma outra escola. A escola do Espírito Santo. E agora a gente pode lembrar Jesus Cristo. E a gente vai ver onde nós podemos frequentar essa escola. Jesus dá um endereço, um lugar onde podemos ter o encontro com esse mestre. Que privilégio, não é? 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo encontrou-se com esse mestre. E este mestre mudou radicalmente o olhar do apóstolo Paulo, de tal forma que ele não se sentiu inferiorizado aos discípulos que tiveram como mestre Jesus Cristo, que ouviram a sua voz, que ouviram o seu aprendizado, que ouviram os seus feitos. Então, Jesus dá também um endereço para nós hoje. Diz onde nós podemos encontrar com esse mestre. Este mestre que o apóstolo Paulo encontrou e que fez dele o que ele é. O que fez dele o que ele deixou para nós sermos. O Espírito Santo. Jesus deu o local. O local onde podemos encontrar. Podemos chamar a nossa escola particular. Oba! Olha o que eu falei, a nossa escola particular. Podemos ter encontros particulares com esse mestre. Podemos ter encontros individuais com esse mestre. Como Paulo teve os seus encontros individuais, ele ensina individualmente. Esse mestre trata com cada coração como sendo o único coração, o único coração na terra. Ele trabalha individualmente com cada pessoa, com cada coração. E Jesus disse o endereço dessa escola.
O endereço dessa escola é o quê? O seu quarto. Você quer um encontro com o Espírito Santo? Entra em seu quarto, fecha a porta. E lá então você peça a seu Deus que te venha em oculto, lá no seu culto. E esse Deus que está em oculto, ele vai ouvir as suas orações. E como Deus hoje se faz presente entre nós, com a maneira pela qual temos hoje a presença de Deus entre nós, o único meio que traz a presença de Deus entre nós hoje é o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? Ele traz a presença de Deus àquele lugar. Ele é hoje o fogo de Deus. Aquele mesmo fogo que visitou Moisés. Moisés, tira a tua sandália, Moisés, porque aqui é terra santa. Você pode ter esse encontro com este fogo. Você pode ter um encontro com a terra santa. E você pode levar essa terra santa até o teu lar. O teu quarto. Jesus, o teu quarto. Ali vai se tornar a tua terra santa, onde você vai tirar as tuas sandálias e vai agora se vestir das luzes, dos entendimentos, das revelações do Espírito Santo. Veja como a coisa fica tão próxima de nós. O teu quarto é o lugar do teu encontro com Deus. O teu quarto é o lugar do teu encontro com Deus. Ali pode ser a terra santa, onde você vai aprender a deixar as suas sandálias, a deixar os seus pensamentos, a deixar os lugares onde você põe a sua força, para confiar unicamente na voz, no ensinamento do Espírito Santo. Entra no teu quarto lá e Deus vai te ouvir. Esta é a escola individual, a escola pessoal, que Deus possibilitou de tal maneira que qualquer pessoa pode ter acesso a essa escola. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse mestre, o Espírito Santo. E Jesus falou, ele há de receber do que é meu e vai dar para vocês. O Espírito Santo vai receber do que é de Jesus e vai entregar a nós. Vai entregar o quê? O conhecimento, a vontade de Jesus Cristo para nós, para cada geração. Para cada geração. O Espírito Santo vai pegar as Escrituras Sagradas. E quando nós lemos as Escrituras Sagradas, ele vai nos iluminar. Nós vamos ter entendimentos dentro das Escrituras Sagradas. Hoje o Espírito Santo é o mestre por excelência, a pessoa que nos vai guiar em toda a verdade. Eu falei, a pessoa que vai nos guiar em toda a verdade. A pessoa que Jesus chamou o outro Consolador. Ele vai te consolar, ele vai te alegrar. Você vai conhecer a alegria do Senhor. Você vai conhecer a alegria do Senhor dentro das revelações do Espírito Santo, quando você ler as Escrituras Sagradas. Veja a escola que você está. Veja a proximidade desta escola. Veja o lugar onde você pode encontrar esta escola. O ambiente, a atmosfera, você pode encontrar e falar com o seu Deus. Pois hoje o Deus que nos assiste é o Espírito Santo. O mesmo Deus que assistiu o apóstolo Paulo. O mesmo Deus da escola do apóstolo Paulo. Pode ser o Deus da sua escola, do seu quarto, ali no seu quarto. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.